ali conversando, ouvindo a história da Fernanda, ouvindo a história da Regiane, muito fortes, impressionantes, e na história delas, percebendo como Deus, de fato, nos prepara para esse ministério. Através de muitas dores, fortes, muito fortes. Para mim, até ouvir vocês, inimagináveis existir esse tipo de dor. Né? Mas elas acontecem e vocês vão ser instrumentos para alcançar justamente pessoas que passam por esse mesmo processo. E pensando um pouco nisso, a gente conversou tantas coisas aqui. Vamos aproveitar esse espaço nosso que Deus concedeu para a gente para lançar perguntas, para discutir algum assunto que está te incomodando. Olha, eu ouvi tudo isso, mas na verdade eu queria perguntar era isso. Né? E esse é o espaço para isso. Está aberto. Eu queria falar um pouquinho, então. Vou contar um pouquinho da minha história. Não é assim tão dramática igual a delas, não. Mas eu sou de uma região, uma cidade pequena, 25 mil habitantes apenas. Uma vila, praticamente. Caramba, né? Com a cidade aqui é uma vila. E eu nasci numa denominação chamada Casa de Oração, Igreja Cristã. Não sei se alguém conhece aqui. É uma igreja extremamente tradicional, legalista ao extremo. E aí eu cresci nesse ambiente. Na minha adolescência queria me rebelar um pouco, porque não podia usar batom, não podia cortar cabelo, calça comprida, aquele negócio, né? Passei essa fase, aí me casei aos 20 anos de idade. Com 23 eu fui para essa cidade de Amorés, que até então eu estou falando de Vitória. Nasci em Vitória, sou capixaba. Vizinha da minha terra. Eu tô meio nervosa, gente, porque falar em público também pra mim é complicado. Ela vai fumar na minha terra. Aí, aos 23 anos, eu fui então para Aimorés. E aí, a igreja lá, se Vitória era fechada, Aimorés era muito mais. E aí, eu consegui ficar 3 anos lá, nessa igreja, mas eu e meu marido já começávamos a ter dificuldades. E aí nós saímos, fomos para presbiteriana, lá em Aimorés também. Ficamos 6 anos na presbiteriana, e até que surgiu uma igreja que a gente ficou conhecendo em Baixo Bandu, que é a cidade vizinha, a cidade dela, que é assim, é uma cidade do Espírito Santo, mas é muito pertinho, estado, né, muito pertinho. E aí a gente foi então em Baixo Bandu, porque a gente achou que lá, assim, porque o nosso sonho é ter essa igreja assim, com a visão para os de fora, e não para os de dentro, ficar preocupado com umas coisinhas e outras assim. Então o nosso sonho era esse. Só que todo lugar que a gente ia, a gente encontrava esses, até dentro da presbiteriana também, que era bem mais aberta do que a nossa, a gente encontrou essas dificuldades também. E aí a gente veio para Baixo Bandu, eu vimos lá. Quando foi? E aí a gente começou a enfrentar essa dificuldade, mas assim, trabalhando na igreja, né? Tentando realizar uma coisa, outra. E eu e meu marido, a gente tem ministério com casais, com jovens, eu trabalho com área infantil também. Aí, no final do ano passado, em 2013, a igreja chamou a gente no cantinho e falou assim, ó, se a sua esposa não se submeter a usar uma saia nos cultos da reunião feminina, porque eu nem ia, eu sabia que eles não gostavam que usava saia da igreja, eu não ia descalça, eu não ia de calça, eles sabem. Mas quando era fora, os cultos fora, né, eu ia de calça porque eu achava melhor. Eles implicaram com isso e assim, não era só isso, essa foi a gota d'água, né? Eram outras coisas também, violão, essas coisas, né? E aí chegaram pra gente. Violão, não é nem bateria. Não, hoje já pode, a gente venceu essa barreira, né? A gente conseguiu levar o violão. Mas tudo que a gente ia fazer era na base assim, de muita oração, muita conversa, muita luta. O violão a gente conseguiu superar. Mas eles não usavam instrumento nenhum? Só o órgão, né? O instrumento santo. Entendi. Entendeu, né? Não. E aí,
Criança foi tirada de dentro do cabaré, né? Mas vai explicar, né? Não sei. E aí, eles chegaram para mim e pro meu marido e deram ultimato. Se eu tudo não usar, então sai na reunião das mulheres. A gente tinha um monte de mulheres lá também. Então vocês não vão ter ministério esse ano agora de 2014. E aí eles nos tiraram. Desculpa. É para chorar mesmo, é para falar. Pode abraçar. Abraço. É isso que está precisando. Eu choro porque eu acho um absurdo. A gente vê uma igreja que não tem jovens, aliás, a nossa ainda tem os jovens, mas a gente sabe que eles não vão ficar lá, porque não tem espaço para eles, eles não dão esse espaço. E aí surgiu na nossa mente, no nosso coração, a ideia de, então, talvez plantar uma igreja em Aimorés. E aí eu conheci, meu marido, ele gosta muito mas eu nem gosto de fazer nada por ele mesmo. Então ele sempre pede opiniões de pessoas, né? Conhece a nossa vida, sabe que nós somos pessoas que queremos mesmo muito isso. Aí um tempo atrás, a gente conheceu um amigo, deu pra gente uma gravação do pastor Ricardo, um CD. E aí a gente ouviu aquilo, a gente precisa ouvir mais. E aí, através daquela mensagem, eu procurei no Google lá, achei o site de vocês. Então, desde então, a gente ouve muitas palestras do pastor Ricardo e de outros também que vêm nessa visão. E aí, eu conheci essa conferência através do site. Falei, é a nossa chance, então vamos lá. E aí, eu posso dizer para vocês que eu estou sendo muito impactada. Desde o dia que eu cheguei aqui, não tenho o que reclamar. Apesar da saudade das minhas filhas, tenho 2 filhas pequenas. Minha mãe viajou 250 quilômetros até a minha casa para ficar com elas, que a gente precisava. E hoje eu estou aqui para dizer que Deus falou muito com a gente. E a gente está voltando com uma nova ideia. É claro que ainda precisa de amadurecer muito, né? Porque tem a questão da igreja mãe. A gente diz que não há possibilidade dessa nossa igreja ser a nossa igreja mãe. A gente precisa, então, de um apoio, né, de alguém, e a gente está buscando isso. É isso que eu queria dizer. Eu acho que essa experiência pode servir para alguém aqui. E dizer para vocês que eu preciso que vocês orem por mim. Meu nome é Flávia. Que a gente tem esse plano, não quero desistir. Que eu tenho essa visão, a igreja tem que ser cruz de fora, não pode ser cruz de dentro. A igreja não é para mim, né, igual a gente ouviu aqui hoje. Não é minha igreja, a igreja é de cada um pensa diferente. Então é porque a minha ideia é melhor do que a do outro. Se estiver dentro dos padrões bíblicos, né, não for pecado, tudo é possível. Eu penso assim, eu espero e quero que vocês me ajudem. Lógico. Em oração. É uma batalha agora de todos nós. Não é por acaso que esse grupo está aqui. Não é por acaso. Tanto que não é por acaso que, sem sensacionalismo, que essa mesma igreja, olha só a coincidência. Coincidência, não sei se é coincidência ou se é Jesus se desejou. Que essa mesma igreja que ela está falando, quando os meus auges dos meus 12 anos foram assim, os auges, assim, foi a época mais complicada da minha vida também, que parece que a minha vida parece um pouco parecida com a sua, que eu também fui molestada dentro da igreja, dessa igreja, há quantos anos atrás, bem antes dela, com 12 anos de idade, foi pra gente na igreja.
E, assim, com todo esse legalismo. Com todo esse legalismo. Aí hoje eu olho para trás e vejo como as igrejas estão doentes. Se nós aqui não nos fortalecermos e a questão de ajudar os nossos maridos na questão da orientação de igreja, dá uma outra visão. Essas igrejas fechadas, porque é uma igreja fechada, eu cheguei a pegar uma época que não podia usar calça, não podia só saia, na minha igreja presbiteriana do Brasil. E foi lá dentro que aconteceu uma coisa trágica comigo e com esse regente da igreja e depois com outra amiguinha minha, com 11 anos. Nossa. Só que ela botou a boca no trombone e falou, eu não falei. Eu muito tímida, não falei. E essa menina, ela falou, o pai dela, fazendeiro, foi lá na casa, na hora da escola dominical. Eu vi tudo, eu vi fazendo aquilo com ela. Mas só que eu não estava entendendo. Assim, a minha mente era muito infantil. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, por que está fazendo aquilo com ela, e mandando ela calar a boca, e mandando ele fazendo assim, ó, o tempo todo com ela. Cuidado, se você falar, eu te mato, eu falo assim. E ela foi e falou para ele. O pai dela, na hora, só sei que de repente ele apareceu com um facão para a igreja. Ele ia matar, e foi uma confusão dentro da igreja, uma confusão, ele partindo para cima do homem. Eu queria matar. E ninguém estava entendendo o que era. O que está acontecendo? Eu sabia, e eu não conseguia falar. E ela também, ela ficou parada. Depois, a vida desse homem virou um inferno. Esse homem, nossa, a vida dele, nossa filha engravidou, o filho virou homossexual. Nossa, a vida dele acabou. E com isso a igreja fundou. Porque a mentalidade da igreja é essa aqui. Também que não podia tocar, era totalmente. Se isso nos causa espanto, imagine para o Senhor da igreja, que ama aquela igreja, que morreu por ela. E Deus ainda ama a igreja, apesar de mesmo com pessoas fracas ali dentro, mesmo com pessoas. Eu vou falar de experiência, que vários problemas passam na vida da gente, mas assim, Deus ama a igreja. E Ele precisa assim, de levantar, Ele quer pessoas. Ele não tem plano dele. Ele poderia enviar os anjos para poder a conversão dessas pessoas, Ele poderia enviar anjos, porque Ele dá um estado às pessoas de se converter. Mas mesmo diante com os nossos defeitos, nossos problemas, os frangalhos, Ele está usando a gente, está usando a gente. O plano dele não tem, o plano A. Plano A e vai ser isso. Nós estamos aqui, eu estou disposta muito a abrir um pouquinho do meu coração para a Sônia, mas eu não quero desistir. Eu queria falar uma coisa. Eu nasci em lar presbiteriano, filha de presbítero, sobrinha de pastor, na igreja presbiteriana de São Bernardo, frequentei muito tempo. Em 93 eu fui minha família mudou para o Rio de Janeiro. A gente começou a frequentar a catedral no Rio. E aí foi lá que eu conheci meu namorado, que hoje é meu marido. E a gente criou um chamado ministerial para ele, que até hoje não aconteceu, mas que a gente criou um chamado desde antes da gente namorar. E aí teve um período, na época da faculdade, eu sou formada em publicidade, na época da faculdade, minha família e meus irmãos se envolveram com drogas, se afastaram muito da família, meu pai só trabalhava, e eu estava naquela busca de procurar trabalho, me encontrar, e aí eu questionei a Deus, eu falei, Deus, você desistiu de mim,
Você é soberano sobre tudo, sobre todos, mas não sobre a minha vida. E aí, como assim faz o Senhor. E aí, eu comecei a me afastar da igreja, da catedral, eu tinha 20 e poucos anos, comecei a ir na igreja cristã da Barra da Tijuca, do pastor Antônio Carlos, porque eu simplesmente precisava ouvir uma boa palavra, nem cantar eu cantava, né? Então, aquilo foi me alimentando e ao mesmo tempo que eu fui questionando Deus, meu ceticismo foi aumentando, né? Então, aquelas mensagens realmente do Antônio Carlos foram as que me seguraram durante muito tempo. E nós casamos, namoramos 8 anos, eu achava que a gente não ia casar. Eu ia no casamento das pessoas e eu chorava falando, a gente nunca vai casar. Por um milagre de Deus, por uma misericórdia que eu conheço, a gente casou. E assim, com a cerimônia e a recepção, que era o meu sonho. Foi realmente aquilo que eu reconheço que hoje eu vejo assim, Deus me deu mais de presente, mas para Ele foi muito bom também, o nosso dia de casamento. Nós ganhamos a lua de mel, ficamos 2 semanas em Florianópolis, no Costão do Santinho, que a gente ganhou. Então foi muito bom. Mas eu estou contando isso por quê? Porque, para dizer que foi um presente de Deus, porque eu acho que ele sabia o que ia acontecer. Assim que a gente voltou de lua de mel, eu caí em depressão. Então a gente estava recém-casado, eu entrei em depressão, fiquei 2, 3 anos muito mal. E aí surge toda aquela questão, né? Um relacionamento sexual em meio a uma depressão, um recém-casamento, muito difícil, muito difícil. Ele tinha finalmente se apresentado ao conselho da igreja presbiteriana, pastor. Eu entrei em depressão, ele travou a coluna, nós nos afastamos da igreja. E o tutor dele não procurou ele. Então a gente desistiu da igreja e ali, em meio a uma depressão, em meio a dificuldades profissionais que eu sempre enfrentei, ali eu fiquei com muita raiva da igreja, né? E de Deus, eu esqueci Deus. Quando enfrentamos muita batalha, Deus me deu sonhos de que a gente enfrentaria batalhas espirituais. E a gente enfrentou principalmente na área da saúde física, emocional, psicológica. Até que num momento de desespero, eu larguei o trabalho porque eu não estava mais aguentando. Eu já tinha saído de uma depressão, já tinha saído de antidepressivo, ansiolítico, e eu já estava, eu vi que eu ia entrar, eu falei, eu vou enlouquecer, eu saí do trabalho. Eu estava no mercado financeiro, que é punk, que é muito puxado. É muito puxado. E aí, quando eu saí, aquele momento engraçado, eu falei, agora que eu estou caindo a ficha, eu saí, eu falei, vou ficar sem fazer nada, e aí meu marido falou, o que você vai fazer agora? Eu falei, eu vou dar aula de inglês, porque a única coisa que eu sei fazer aula é inglês. A única coisa que eu sei bem, que eu sei fazer aula é de inglês. Eu fui dar aula de inglês mesmo não sendo formada nisso. E dando aula de inglês, eu fui conhecer uma amiga hoje que é pentecostal. Ela não é neopentecostal, ela é pentecostal. Então, tudo bem. Até aí, pra mim, tudo bem. Pentecostal não, mas e aí ela ficou me incomodando. Quando é que você vai... Jesus está chamando, Lígia. Quando é que você vai voltar para Jesus? E ela ficou, e eu... Enfim, esse período todo a gente ficou longe da igreja. Eu fiquei longe de igreja há 6, 7 anos. Sem congregar em igreja? Sem congregar em igreja não. Na verdade, sem congregar. Eu ia ouvir, mas que eu fiquei sem ir à igreja mesmo. Domingo não existe mais igreja na minha vida, foram 5 anos. E eu negociei muito da minha fé, eu negociei muito os valores, eu errei muito. A gente realmente perde
E aí, quando ela começou a me incomodar, né, Jesus está te chamando, você tem que voltar para Jesus, não sei o que. Eu falei, ai, tá bom, Simone, tá bom. Mas assim, como assim Jesus está me chamando? É igual mandar no Lidório. Eu sou presbiteriana. Eu sou presbiteriana. Como assim, Jesus? Esse negócio. Não, porque você tem que voltar, não sei o quê. Beleza. As coisas foram ajeitando, não sei o quê. Deus colocou uma outra pessoa na minha vida que também começou a me perturbar. E aí eu comecei a orar para Deus. Deus começou a me incomodar. Eu comecei a falar, Deus, a gente precisa de uma igreja. Porque como eu estava muito crítica, eu pisava numa igreja e eu começava pá. Eu falei, eu não vou entrar na igreja assim. Então eu falei, Deus, você precisa mudar meu coração e a gente precisa de uma igreja. Desde que eu comecei a orar por uma igreja, até Deus nos dar uma igreja, foi uns 2 anos. Nesse período de segunda semana também não estava indo à igreja? Também não estava indo, não lia a Bíblia, ele estava já mudando o rumo profissional dele. Ele falou, bom, a gente tomou uma decisão na vida. A gente falou assim, o que a gente quer da vida? A gente quer ter uma casa, ter filhos e ter uma vida confortável. Então a gente começou a direcionar nossa vida para o mercado e para ganhar dinheiro. E aí eu comecei a orar por uma igreja, comecei a ouvir a mensagem no YouTube, que é uma bênção. E aí Deus começou, e eu não falava nada com ele, Deus começou a incomodar o coração dele até que um dia a gente foi para a igreja da Gávea. E eu falei assim, Alexandre, aqui é muito tradicional, mas eu acho que eles são sérios. Eu vejo que a do Leonardo Sonhão, eu vejo que existe um amor por Deus aí. Então, vamos ficar aqui. A gente ficou uns meses na igreja, na Presbiteriana da Gávea, a gente pediu carta de transferência, de membro, não sei o quê. E aí o Felipe Teles, da Rafaela, que é meu amigo de adolescência, da Catedral, de 15 anos. Eles vão coletivar essa igreja agora de setembro. E o João Pedro. Então eu cresci com o Felipe Teles, né? Legal. Ele falou, eu vou plantar uma igreja. E aí, quando ele falou, vou plantar uma igreja, eu vi o meu marido tocando violão lá na frente, mas eu fiquei quieta. Você viu? Eu vi, menina, mentalmente, né? Mentalmente. Não, mas você teve isso. Sim, uma revelação. sim, eu vi e eu falei, pra lá que a gente vai, mas eu fiquei quieta. Dali uma semana ele falou assim, tô achando que a gente vai comprar o Felipe. Eu falei, a gente vai comprar. Olha só. Então aí foi que a gente deu todo o processo na igreja da Gávea, não sei o que, carta de, bom, já que para fazer certo, não fazer certo. E aí, então, hoje a gente é membro da Igreja da Gávea, cedido à plantação da Igreja dos Raízes no Flamengo. Legal. Desculpa, eu não consigo lembrar da igreja. Lígia, vou falar. Que nome lindo. Eu sei. Inclusive, quando eu entrei no site, quando eu entrei no site, eu falei, Alexandre, o nome da filha dele é Lígia. Enfim, e aí, por que eu contei toda essa história? Tem a ver com o que vocês falam. E eu acho que tem a ver com a história de vocês, não sei. Outro dia eu estava pensando, né? Eu falei, gente, eu estava pedindo a Deus uma igreja. E ele deu uma novinha. Uma nova que está sendo formada. Porque todas que eu ia, eu criticava. A única que eu conseguia. Exatamente. E a gente faz parte do grupo base, que é muito bom. Então a gente está já há 6 meses e a gente abriu o culto público agora. Que legal. Foi muito legal. Bem novinha, Assim, bem novinha. E aí quando a gente, nas reuniões do grupo base, o Felipe trabalhou muito legal com a gente, ele queria saber qual era a impressão da gente daquele momento. E para mim era retorno. Eu sinto muito que o bom pastor vai em busca da ovelha perdida. Eu me sinto a ovelha que se perdeu. Eu, por muitas vezes, fui o filho que ficou. Porque eu muitas vezes falei para Deus, Deus, você abençoou ele mais do que a mim. Eu fiquei. E um dia eu fui. E aí hoje Deus foi, tá vendo? Como eu também abençoo o meu pai. E no grupo básico, o pessoal foi sabendo, não sei o que. E ali, que saiu, que deixou de frequentar a igreja, que voltou a frequentar, somos só eu e meu marido. E ali eu percebi, eu falei, Deus, essas pessoas, e todo mundo desabafando isso que vocês estão falando, das experiências com as igrejas anteriores, que foram muito difíceis.
eu abandonei a igreja por causa da minha decepção. E aí eu percebi, eu falei, Deus, realmente, essas pessoas não abandonaram a fé. É muito difícil, é muito... Mas vocês, eu por muito menos abandonei a fé. E vocês permaneceram. E isso não tem preço, porque o tempo que vocês ganharam na igreja, eu perdi. Agora eu vou ter que correr atrás. Então, o que eu queria deixar para vocês, que eu admiro muito, e eu já fui muito aquelas mulheres. Primeiro, eu sempre fui com visão errada, uma visão menosprezada de pastor e mulher de pastor, porque meu tio é pastor, eu vi o que ele penou. E segundo, eu desenvolvi esse tempo que eu fiquei longe de uma visão menosprezada de crente, né? E hoje eu vejo que não. É muito precioso permanecer. Mas interessante é que você adquiriu a visão de fora. Né? E acho que de repente quem está dentro, que sempre esteve dentro, não tem essa percepção. É muito importante agora que você está dentro, trazer essa visão. Hoje, a minha ânsia hoje é todos que estão perdidos. Glória a Deus. É isso daí. Jesus está voltando, Ele está despertando a igreja dele. Vocês são provas disso. A gente ouviu, não estava, não teve oportunidade de ouvir, mas a palestra fantástica do Gorinho. Aquela palestra central nessa conferência toda. Aquele diagrama que ele fez, que ele explicou para a gente essa questão do já estamos no reino, mas o reino ainda não. O já e ainda não. E fez aquele diagrama. Quando ele fez a intersecção, para mim foi como assim, puxa, claro, Senhor, a gente está nós estamos nesse aperitivo. E o que mais me chocou foi o Senhor Jesus não volta por nossa causa. Porque a gente não faz a missão de ir buscar esses daí. É urgente a gente fazer plantações de igrejas em tudo quanto é lugar do Brasil inteiro. E as pedras estão clamando. Estão. Verdade, eu não tinha pensado nisso que você está falando, mas o clamor das pessoas hoje são as pedras clamando. Tem peixes que estão pulando. Estão pulando na nossa rede, a nossa rede está rasgada, sabe? Deixando eles. A gente lá na Baiaruba, a gente tem vivido um tempo assim, e a nossa comunidade que é pequena, nós tem 3 anos também, uma comunidade de já realizando células discipulares, né? E começou com 4 casais na lavanderia de uma das membros, né? Daqui a pouco pulou para 8 casais, eram 16 pessoas, os filhos de quem tinha filhos, e eu só era namorada do pastor. Lá naquela época, né? Eu recém-convertida também, então muita coisa acontecendo junto. E naquela lavanderia, eu estava contando para a Celeste ali atrás, de repente não cabia mais ninguém naquela lavanderia. Tinha um irmão com um violão, que ele fazia louvor. Tinha ceia, tinha tudo. E dali a gente precisava de um salão. E com a vinda do salão, eu precisava daquela parte burocrática. Né? Ter o CNPJ, aquela coisa toda. Eu precisava levar uma diretoria, tinha que ter no secretário. Exato, fazer uma ata. De repente, a igreja inteira era alguma coisa na igreja. E isso foi engraçado até no começo, né? Porque era só a gente não ia para uma reunião de diretoria, que estava todo mundo lá. E aí foi passando o tempo, e aquele salãozinho pequeno também já não cabia mais, porque daí vinham os jovens. E o que a gente percebeu desde quando começou? Né? O pastor, ele fez uma pregação um tempo atrás. Hoje, antigamente, os pais levavam os filhos. Hoje, os filhos estão levando os pais. São pais separados, pais distantes, pais que ficam trabalhando, às vezes trabalham em outra cidade. Então, quando estão lá, até impede que o filho vá na igreja porque quer ter que ir lá com ele, porque ele trabalhou a semana inteira fora, quer que o filho fique ali. Não, pai, então vamos lá comigo. Aí o pai vai lá para essa igreja, fica todo encantado como que é feito, né? Só que como eu estava falando para ela também, a igreja é jovem. A gente não tem as pessoas mais velhas para serem as líderes experientes daqueles jovens, daquelas mulheres casadas. Eu estou aqui mesmo hoje, o foco
foco todo era esse dia. Hoje, o seminário foi todo do dia. Amém. Isso mesmo. Mas, depois de ouvir todas aquelas palestras, eu aprendi que não. Eu pensei que fosse só isso, mas tinha muita coisa. E justamente por causa das mulheres da nossa igreja, das mulheres casadas, sabe? Que passam por dificuldade com seus maridos, às vezes as mulheres vão na igreja, os maridos não vão. Então, o pastor, outro dia, estava se lamentando e falava, meu Deus, eu olho para o ministério de mulheres, mulheres corajosas, mulheres batalhadoras, mulheres guerreiras, mulheres que vão à frente. Cadê os homens? Onde estão os homens? Quando ele fez isso? No Dia dos Pais. A gente queria fazer uma homenagem para os pais que não tinham pais. É verdade. Mães solteiras, mulheres separadas. Os pais, a gente tem, claro, né, os homens da igreja que são pais. Mas no Dia das Mães a gente fez a homenagem para as mães, porque tinham muitas mães. Mas no Dia dos Pais não tinham pais. Então, assim, a dificuldade disso da família é clamar pelos seus líderes. O líder da família não está voltado para Cristo. É isso que eu acho. Este é um plano de Satanás. Está sendo um plano de Satanás. Destruir a família. Salvadão. Então, na televisão é só isso que você vê. Agora está tirando a masculinidade deles. Essa inversão de papéis. É impressionante esse ataque demoníaco. Então, assim, hoje a nossa dificuldade lá em Itaúba tem sido isso, sabe? Tem que se olhar assim para esses jovens, esses casais novos, sabe? Muitos casais recém-casados, com filho, e aí o filho pequenininho, e aquela confusão toda, e o pastor fala, você não pode jogar a responsabilidade em cima do bebê, porque o bebê veio para felicidade, ele veio para casa, de repente, ai, meu filho não bebê, ai, porque ele não me ajudou a lavar a roupa do bebê, e eu não tenho domingo para fazer isso, e eu fiquei lá fazendo isso. Então, assim, quanta coisa eles começam a impor. Então, assim, a nossa dificuldade hoje tem sido isso, muitos novos, que poucos, né, eu notou muita coisa sobre liderança, poucas pessoas experientes. Estava falando para a Celeste agora, quantas senhoras às vezes vêm conversar comigo, mas assim, não, pai, vocês estão no pastor agora. Nós nos casamos em janeiro, então está bem recente. Bem recente. Então aí as senhoras me procuram para conversar uma coisa e eu fico assim, eu não vivi isso. Eu não sei a experiência para passar. Que nem eu fiquei ouvindo aqui, né, a experiência, né, de falar de um momento que você passou na sua vida e que Deus teve ali, que você permaneceu em fé, ou que você duvidou e Deus foi lá e falou, não, olha, eu estou aqui com você, é a tua experiência, você tem o que falar. E quando você não tem? Você tem, Jesus vai te dar essa sabedoria. Você sabe da boca do Espírito Santo. Fala mesmo. E tem aquele medo assim, outro dia me vi na sala da minha casa, tinha duas senhoras falando tanta coisa, e elas já tinham passado por tantas igrejas, assim, não por tantas igrejas, elas tinham passado tanto tempo numa determinada igreja. Eu falei, meu Deus, eu tenho 5 anos de convertido. A mulher conhece a Bíblia de capa a capa. O que ela está Eu sou pastora dela também. Ela fala assim, não, amorzinho, chuchuzinho, ele me chama chuchuzinho. Vai lá, tenha fé e apenas ouça. Escute. Mas assim, tem sido uma experiência nova e dificílima assim, para mim, sabe? O desafio. Inclusive para estar aqui hoje, viu? Porque eu estava falando com algumas irmãs aí no banheiro, né? Eu fui mandada embora do meu trabalho na segunda semana de agosto, agora, no dia 12. E cheguei em casa toda chorada com o meu marido contando. A gente voltou de lua de mel, né? Recente, mas eu estava fazendo outra viagem nas minhas férias em outubro. E ele lá negociando toda a viagem, eu cheguei aquele dia em casa assim, ele lá no computador procurando a viagem que ele queria ir para a praia. Procurando aquela viagem e tal. E aí eu cheguei assim em casa toda chorada, eu fui falando. A inscrição dele está pronta desde março. Em março ele viu, já fez, nossa, eu vou. E aí a gente estava ali, eu fui falar para ele, né? E eu não tinha como falar, porque quando eu cheguei do trabalho, você falou, Chuchu, vem aqui, vem ver que eu estou vendo, me puxou no colo dele assim, ele lá olhando e mostrando tudo que ele tinha visto na praia. Eu falei, calma, senhora, vamos ficar nesse lugar. Eu falei, meu Deus, a gente não vai viajar, não tem mais férias. Não tem mais férias. Só que ele não me deixava falar, eu precisava falar, não me deixava falar, eu comecei a chorar. O que foi? Porque não tem mais férias. O que foi? Por que não deu certo? Porque eu li
cérebro naquela semana. Eu falei, não, manda ela embora, e chorava. Aí ele veio perto de mim, sentou, esperando eu terminar de falar, chorei, me acalmou, ele me acalma, ele me encoraja, sabe, ele faz assim, coisas extraordinárias, né? Nesse sentido, sabe, de apoio mesmo. E aí ele foi falando assim comigo, aí ele falou assim, tá, mas calma, você quer um chazinho? A gente toma chá juntos, toda noite a gente toma chá. Você quer um chá? Não quero um chá. Eu vou tomar um banho. Você vai tomar um banho? Enquanto isso, eu vou entrar lá no site que eu vou ver se tem ainda a vaga para o seminário das mulheres, porque ele queria muito que eu viesse. Só que eu não ia poder vir porque eu trabalhava com vendas. Eu trabalhava com vendas. Eu trabalhava com vendas. E vendas, no final do mês, você não pode nem pensar, nem ter dor de barriga. Você tinha que estar lá fechando o mês, né? E ele falava assim, não, espere pelo menos na sexta-feira para você ir lá participar com elas. Eu falava assim, se eu pedir, eles me mandam embora. Então, Deus resolveu esse problema. Nós não questionamos, decidimos. E desde então, desde aquele dia até aqui, assim, tem sido dias de aprendizado, porque eu não parei nem um minuto na minha casa. Aí ele falou assim, não, vou te pôr dentro do carro, a gente vai fazer visita, a gente vai visitar um monte de irmãos, a gente vai visitar outras igrejas, visitar amigos dele, pastores também. Então, assim, foi um momento de muito aprendizado para mim, sabe? Assim, tem sido também até aqui. A gente está levando bastante, um pouquinho de cada um, né? A história de cada um, isso é... Não, e para você que está no comecinho do projeto, de plantação de tudo, Deus está tendo o maior carinho com Isso é você. verdade. Pensar assim, alicerce com essa base. Exato, com um grupo assim, onde nós estamos presentes, Então, tô bem apoiando você. Estou bem feliz quando a Sônia falou assim, esse é o grupo básico, eu estou fazendo feliz. Você está aqui porque Deus quer. Olha, inclusive eu tomei a liberdade, me desculpa aí, eu passei à frente, eu pedi para que vocês colocassem o nome de vocês, de cada um de vocês, que eu quero levar vocês lá para casa, quero levar vocês lá para o meu quarto e orar por cada um de vocês. Não, isso não é só você não, E aí, vai ser distribuído para todos. eu acho ótimo. E aí o telefone de vocês, assim, para a gente poder estar orando uma pela outra. Porque eu vejo que a gente tem dificuldade assim, de a gente desabafar com uma pessoa da igreja. Eu falo assim, porque eu já assim, me atrevi, abri meu coração para uma pessoa da igreja e vazou. E aí não foi muito bom, sabe? Eu me senti muito desconfortável. E aí, então, assim, eu sei que entre esposa, de pastores, assim, eu me sinto um pouco seguro quando eu estou assim, junto com a colega, né? Eu me sinto segura. Então, você está orando por vocês, cada um de vocês, já que é o grupo básico, sabe? Aí a gente pode, né, dizer grandes coisas aí para Deus. Eu acho Mas que a a partir gente de tem uma que estar oração. atento a esse mover de Deus, né? Porque eu sinto, eu tenho essa visão, gente. Isso aqui é um pequeno grupo que vai gerar um movimento no nosso país. Né? Com as mulheres, dos pastores, dos plantadores. Chega da gente ficar sozinho, isolado, fazendo as coisas. É engraçado, assim, essa semana eu estava conversando lá na nossa igreja, eu sempre falo, não, eu não quero ser uma esposa, para mim uma coisa que eu não quero ser esposa de pastor, igual essas esposas daqui. Nunca teve na nossa igreja, por exemplo, esposa que realmente vive o ministério. Isso é uma coisa assim que a igreja, a nossa igreja, por exemplo, agora que está tendo algumas ações de movimento de casais, mas a própria esposa do nosso pastor aqui, ela está lá junto com ele, mas não faz, não participa. Que nem Isso eu acho que é a maior realidade que tem acontecido. A gente conseguir despertar isso, né, nas esposas, eu vejo, por exemplo, lá no seminário, eu estou vendo agora, né, ainda vou vir lá que tem, casar esse ano, mas assim, eu fico ouvindo as histórias do pessoal que está lá, dos amigos do meu noivo, que é engraçado porque eu nem conhecia eles, a gente já conversava, eles fazem reuniões de coisas missionárias e tal, e eu já estava no grupo, à distância deles. Porque assim, eu quero muito estar muito engajado e estar do lado deles de tudo que ele quer caminhar. Mas essa não é a realidade. No próprio seminário, por
por exemplo, eu vejo que as médias das escolas não estão do lado, não é, Grace? A Grace está lá também, a gente estava conversando um pouco, e a maioria não está junto, não está junto. Teria que ter, inclusive, né, dentro do próprio seminário, ter algo assim, porque as esposas que vivem lá, né, têm a condição, porque tem algumas de tudo, assim, mas assim, teria que ter algo, pensar às vezes em algo dentro do próprio seminário para atrair, mostrar para elas a importância do papel da esposa, que é muito importante. Eu vejo hoje, na nossa revitalização da nossa igreja, depois que eu e o Lê começamos assim, tomar a frente como dois em um só propósito, tudo mudou, tudo está sendo diferente. A gente tem um diálogo, a gente já desenvolveu o nosso ministério com a Escola da Vida, que é um projeto da MPC, a gente já desenvolvia juntos, como amigos. Então, assim, parece que Deus foi já moldando. E a gente, tudo que a gente faz junto. É muito legal, porque isso está mudando. A gente está conseguindo criar uma equipe agora, e eles olham pra gente e falam assim, a gente quer ter um relacionamento igual de vocês. É muito legal, porque assim, os nossos jovens, eles estão de olho na gente. E Deus tem moldado, assim, dia após dia, a gente aqui no Ministério de Jovens, nem só da parte de plantação, mas eu creio que Deus está já preparando tudo isso na nossa vida. E é muito legal ver que, assim, quando um casal está unido, mesmo que seja, a gente ficou noivo tem 2 semanas. Então, mesmo bem. Quando você pensa que tem onde é 100, tem uma mais. Assim, a gente junto no ministério tem feito coisas muito diferentes, sabe? Muito mesmo. E isso para mim tem sido uma aprendizado, porque eu nem acreditava que isso pudesse existir, e os exemplos que eu tinha não tinham isso. Mas foi Deus que plantou no coração. E depois começa aí, Fernanda, começa a namorar mesmo. E eu creio que isso a gente tem que, assim, tentar mobilizar, sabe? Quem a gente puder mobilizar de esposas, de namoradas, tem que mobilizar. Tem que vir namoro. Começa assim, desde o tempo Porque Mas é interessante como cada um tem uma história diferente, Deus trabalhou em todas as histórias. A história minha pode ser que seja diferente de todas vocês. Eu venho de uma família católica, eu sou a única convertida. Eu me separei há 15 anos atrás, meus filhos eram pequenos, e nesse intervalo começaram a me chamar para uma reunião na casa de uma amiga, e eu naquela assim, de não falar não, acabei sendo uma plantadora de igreja, sem saber, junto com essa minha amiga e mais outra, o irmão dela pastor, então a gente lavava, limpava, pregava, orava, ungia, era uma igreja batista, né? Nessa igreja eu fiquei a maior parte do tempo. Nesse intervalo eu tive alguns namoros, relacionamentos que não deram certo. E 2 anos antes de conhecer meu marido, Deus me colocou no coração que eu orasse por uma pessoa que ia ser meu marido, que ia passar por muita luta e muita dificuldade. E eu não conhecia, não sabia quem era. Nos meus momentos de oração eu orava, mas Senhor, manda, que eu não sei. E ele não foi 2 anos, né? E 2 anos são 2 anos orando. Você tomou posse logo. E eu, como boa cristã, eu fiz a listinha. Eu quero meu marido pastor, sem filho. Gente, isso é impossível. Ela fez uma lista assim caprichada, pessoal. Bem caprichada. E foi exatamente assim que aconteceu. 2 anos antes da gente se conhecer, o Cláudio passou por uma luta muito grande. Ele teve uma separação, que para ele foi difícil, ele praticamente perdeu a igreja, porque um pastor se separar é uma coisa muito complicada, e ainda a forma com que a ex-esposa fez as coisas ficou complicadíssimo para ele, ele teve que se afastar dos ganhos da igreja presbiteriana. E eu não conheço, não sei quem é, subi na rua, não sei, e nem quero me envolver nessa história. Eu conheço o marido que eu tenho hoje e sei o quanto ele é maravilhoso e importante na minha vida. E quando eu conheci o Cláudio, ele tinha acabado de passar por isso, ele estava assim, numa fase de restituição mesmo,
Ele tinha ficado numa cama, à base de Rivotril, levantava para ir no banheiro e voltava. E ele é carioca, o pai dele buscou ele para uma viagem, ficou o mês de janeiro inteiro nessa viagem. E quando ele voltou, em fevereiro, aí um grupo de amigos, não, você não vai ficar assim, pastor, a gente te ama. E foi assim, aquela restituição assim de alguém da igreja dar um fogão, alguém não sei o quê, uns dão cesta básica. E quando eu encontrei ele, que eu fui conhecer aquele contexto, sabe quando você vê realmente Deus te colocando ali, porque ele sobrevivia na graça do Senhor, que eram amigos que juntavam dinheiro e me ajudavam. Né? E uma amiga, né, eu tenho uma empresa e também uma longa história que Deus me restituiu, uma empresa, e eu tive que mudar de escritório de contabilidade, eu não conhecia essa pessoa. E quando a gente começou a ter contato, ela falou para mim, Cláudia, eu vou fazer a inauguração do meu escritório, você vai? E eu na brincadeira falei, só se você tiver um pastor, solteiro, separado, a listinha. Ela falou, eu tenho. Cláudia, não tem. com o nome lindo. É o mesmo nome que eu. Isso eu não pedi pra. Aí ela foi pra olhar no Face, ela falou, vou colocar assim pra você conhecer ele e tal. Aí ela colocou e a gente acaba de marcar um café. Nunca dava certo esse café, nunca dava, né? Aí um dia deu certo esse café, a gente se conheceu e falou, olha, eu vou fazer o primeiro culto dentro de uma escola, né? Uma reunião, você não quer ir? E eu pedi para Deus que essa pessoa, apesar de ser pastor, mas que ele colocasse Deus em primeiro lugar. Isso eu pedi para Deus. E cheguei no culto, a mensagem era essa, Deus em primeiro lugar. E eu achei agora você tem que falar pra ele que sou eu. Como é que faz isso? E aí foi. Porque nós duas. E a gente começou a namorar, né? E a gente resolveu, nos casamos. E hoje a gente está com formação na igreja, né? Que é filha da igreja do Renato Mistério, do Campolim. Estamos na zona norte de Sorocaba. Meu marido foi uma bênção na minha vida, tanto dos meus filhos, tinha muita resistência, né? Com outros relacionamentos, com igreja, porque eu me converti, né? Meus filhos foram. Minha filha me acompanhou, meu filho já não, né? Então, assim, está sendo maravilhoso e a gente, apesar dessa dificuldade toda, né? Está sendo uma forma de a gente ajudar as pessoas que passaram por isso. Hoje, cada vez mais a gente encontra pessoas assim, né? O relacionamento que foi quebrado, foi recomeçado. Muito importante. Deus escolheu minha pessoas. história é mais ou menos, eu não estou sozinha. Olha lá, tá vendo? Não é assim, não aconteceu dessa forma, foi ao contrário. Eu era casada, com 3 filhos, um marido que ficava em casa e ele ia os votos da vida, as mulheres da vida, e essas coisas todas, e era menina na época, 18 anos, 17 anos, quando eu casei a primeira vez. E depois do terceiro filho, eu não aguentei, falei com minha mãe, não dá mais, eu pegar meus filhos, pegar meus trouxinhos, vou voltar. E aí conheci o pastor, que na época não era pastor, solteiro. Eu gostava muito de balada, de bebida, e não gostava de crente. A minha mãe, meu avô, minha avó já eram da igreja. Eu não ia, não gostava também, não ia. E aí começamos a namorar, estava separada, fui embora, deixei meus 3 filhos, peguei a mão dele e fui embora, fui morar em Ribeirão Preto. Passamos
2 anos, aí as crianças voltaram, nós aceitavam mais ele. Então, vivemos juntos. Depois de 5 anos eu voltei para a Americana. E aí minha mãe adoeceu e queria que eu voltasse, aí meus irmãos foram me buscar. Aí cheguei, eu lembro, no sábado, na porta da casa da minha mãe, com um caminhão de mudança. Meu esposo virou para mim e falou assim: olha, não gosto de crente, não gosto de igreja, não me chame para ir na igreja e você não vai também. Tá bom, não quero, não vou ficar discutindo da igreja, não vamos. E às vezes tinha reunião na casa da minha mãe, reunião de oração, na terça-feira, eu chegava do serviço, comprava pipoca no bar, comprava cerveja. Eu na mesa da cozinha, batia a cerveja para o pessoal ouvir que ele estava tomando cerveja. Era uma luta muito grande, porque eu gostava da igreja, não era convertida, mas eu gostava. E eu sabia o quanto a minha mãe sofria por ele ser assim, mas ela também sabia que, não é, que eu não iria me separar, que a gente vivia bem. No sábado, meu cunhado, que hoje é pastor também, tinha feito um curso em Piracicaba e ele ia receber o diploma e a minha mãe ia cantar no porão. Aí meu cunhado falou: vamos, rapaz, vamos? Olhei para ele e falei: não tem nada com isso. Não falei para ele só nada. Qualquer. Isso foi. No domingo de manhã, o quarto que eu dormia não tinha porta. Eu me colocou uma cortina. Domingo de manhã, meu cunhado passou lá para minha mãe e para mim, para frente da porta: levanta, rapaz, que jeito, vamos para a igreja. Dorme, fora. Deitado. Ele sentou na cama: você quer ir? Amor. Se você quiser ir, a gente faz. Se não tem problema nenhum. Tá bom, levantar, vamos. Vamos. Na hora. Rapidinho. Aí, um mês depois, o pastor estava começando uma classe de catecúmenos. Meu filho de 12 anos chegou em casa e falou: mãe, eu queria fazer a classe. E as minhas outras 2 filhas já eram, elas tinham feito profissão de fé. Aí eu falei: filho, eu tenho que conversar com ele, não tem como, não é autorizar sem conversar com ele. Não, eu vou falar com ele. Então, você vai, não sei se você. Não, Raul, você quer ir? Você acha que você está pronto? Então vai. Aí na outra semana, foi uma semana sozinho na classe. Na outra semana ele olhou para mim na escola mental. Isso é muito ruim, né? Pouca vergonha da minha parte. Menino de 12 anos querendo assumir um compromisso com Deus e eu falando não. Aí ele conversou com o pastor falou: não, pode começar, só foi uma semana da frente, vai no fundo da classe. Fizemos uma situação de pé. Não éramos casados até então, nós estávamos só de o pastor aconselhou, fazer produção de fé, mas seria bom que você desse a César o que é de César. Aí ele vai bater outra barreira agora. Eu não estou falando de casar para mim, né? Faz muito. Aí ele falou: não, vamos no cartório. A gente casa no cartório agora, faz a produção de fé, e se quiser a gente faz uma cerimônia. Nós casamos na igreja. No meio depois fiz uma produção de fé. Exatamente um ano depois da data do casamento no cartório, nós fizemos o casamento religioso. Entrei de noiva para as irmãs todas, cada uma fez uma coisa, cada um deu uma coisa. Ai, que beleza. Fizeram casamento. E aí, um belo dia ele falou: amor, tive um sonho de Deus. Me quer no ministério. Como te quer no ministério? Não sei. Vamos orar. Você não. Sou eu, senhor. Ia ter um culto dos talentos na igreja e a mocidade, ele trabalhava muito com a mocidade chamou ele para pregar. E ele falou: não sei o que, né? Isso tem chamado. Você tem chamado. Antes do convite.
mandei o convite, se vira. Vamos lá, que Aí legal. ele fez o tricô, e eu lembro até hoje que ele se embanou. Escreveu, aí a primeira folha, a última folha, aí ninguém soube, porque é Deus quem falou, então. Mas como eu sabia que não era a primeira parte, Essa era a última. mas foi uma vez. Depois de um tempo, ele fez a carta de conselho, a igreja presbiteriana, ama a igreja presbiteriana, mas é uma igreja complicada. Oh. Imagina, não, imagina. Aí o pastor do conselho falou para ele: você é novo na fé. Tinha um ano, acho. Nós vamos fazer o seguinte: eu vou te pôr para trabalhar, vou deixar a sua carta na gaveta e você vai trabalhar. E nós vamos analisar. Aí ele falou tudo. E ele era uma pessoa que ele costumo falar que ele não tinha falido. Se ele tivesse que chegar aqui na porta, rasgar o carro comigo, ele não estava com é que vocês estavam comigo, que eu estava com vergonha, ele era o osso do segredo. E esses 2 anos, ficou 2 anos na gaveta, ele foi trabalhando com ele de diácono, e o pastor sempre acompanhando, ele estudou muito, mudou muito, hoje ele tem pavio. Acho que Deus colocou um pavio na vida dele. E ele sofreu muito. Eu não sei quanto vocês, eu não venho de lá evangélico, eu não tenho muito menos, mas o conselho da igreja que nós vemos foi um conselho muito bom. É uma bênção. Hoje eu vejo isso. Nós abrimos, não sei se seria abrir uma igreja. Nós começamos uma igreja num bairro americano com 5 crianças. Abrimos um salãozinho menor que daqui. Lógico, com a igreja mãe ajudando. E ele no seminário. E depois de um tempo, os pais vieram, apresentação, teatro das crianças. As crianças iam cantar, então os pais vinham para assistir. Em 4 anos nós estávamos com 60 pessoas, 68 pessoas. Mas a visão do nosso conselho era assim: você não vai ser pastor, porque nós já tínhamos mudado de igreja, a gente estava na igreja do bairro, essa igreja, esse ponto de pregação no começo era da igreja mãe, da outra, da central da cidade, então nós mudamos de igreja. E um dos presbíteros falou para ele: você não vai ser pastor, a tua igreja não vai para frente, nós vamos te colocar lá com outra pessoa. Nossa. No primeiro ano sem nada. Aí ele disse: não, tá bom, eu aceito. Não vai para frente. Não vai, eu aceito isso aqui. Ele não podia trabalhar porque morava lá dentro daqui, aí foi trabalhar de empregada doméstica para o sustento da casa. Para os outros seminaristas, essa igreja pagava aluguel, pagava condução para vir para o seminário, para ele não. Que coisa, gente. Eu não estou acreditando. E vou te falar que os outros seminaristas que eu estou me referindo é meu irmão e meu cunhado. Da mesma família. Eram os 3, vinham os 3 para o seminário, mas mesmo é. É difícil a gente acreditar que isso seja. Não, você não está mentindo. Não, sim. Acho que isso existe. Então, o aluguel do meu cunhado, o aluguel do meu irmão, ajuda de transporte, um salário até que razoável, pagava para os outros 2. Meu marido não pagava. Eu tinha que trabalhar dobrado, porque a gente sustentar ele no seminário, pagar produção, comprar livro, toda essa história. As mulheres seminaristas sabem fazer isso. Depois a igreja estava bem, estava caminhando bem. E a visão do meu esposo é: a igreja tem que se organizar e a gente tem que ir para outro lugar. E a igreja que a gente estava começou a crescer, começou a desenvolver, alugamos um salão melhor, começou a vir pessoas, ele começou a ensinar as pessoas. Aí começou a trabalhar, começou a se falar em organizar. Não sei se não, você vai sair daqui, vai para lá. Bom, mas não colocou ninguém no lugar. Colocava pessoas que não têm amor pela obra e a obra começou a fundar.
Aí passamos para essa outra igreja, inclusive que era a igreja que meu cunhado era pastor, e meu cunhado se formou, e foi, recebeu um convite, saiu, e nós fomos para essa igreja. Uma igreja muito amável, muito amada, uma igreja de bairro simples, pessoas simples, mas uma igreja com carinho, com amor. Eu amava demais essa galera. E aí a igreja começou, nós vamos organizar. Ele comprou, no tempo que ele estava lá 3 anos, eles conseguiram comprar tempo, conseguiram comprar 2 terrenos. Aí falou, tá na hora de organizar. Vamos voltar para a gente sair desse conselho que só puxava para baixo. Aí esse conselho chegou no belo dia, 10. Falou para ele, pastor, a gente não quer mais seus serviços, a gente não precisa mais dos seus serviços. Como? Não, tá para cá, posso vir? A gente não quer mais o seu trabalho. E com ele era nesse sistema. Aí ficou tudo. E aí o desespero bate, nunca tinha procurado campo, não sabia como era. Não pedi para ser mulher do pastor. Não pedi. Eu briguei muito com Deus. Eu falava para ele, Senhor, eu não pedi. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu não quero isso. Como que eu vou sair daqui? Ele foi convidado em 5 vezes desse trabalho. Mas foi um processo. Vai ter que, sei lá, vou voltar a trabalhar, não em frente, larga essa história de pastorado para lá, deixa quieto. Aí a igreja lá no Mato Grosso, pela providência de Deus, ligou para ele, ficou sabendo que estava procurando tanto. Aí ele falou comigo, é Mato Grosso. Agora vai, prega, conhece, e depois a gente vê. Aí foi, pegou, ele, outro pastor, foi eleito, 100% dos votos. A igreja toda votou nele. E aí ele falou para mim, sorriso. Sorriso. Deus, coisa boa. Aí ele voltou com amor. Se Deus confirmar que é lá, você sabe, todo mundo vai ficar aqui. Os 2 filhos, a mãe, as irmãs. Você é muito pegada a eles. Mas se Deus fizer, ele vai, pelo menos ele vai dar um jeitinho assim, para me levar pelo menos os meus netos. Porque minha filha mais velha é casada, tem 2 filhos e sempre morou comigo, desde que as crianças nasceram. A gente nunca se separou, ela teve depressão. Então, onde eu vou, ela vai comigo. Aí meu genro falou assim, vai dar não? Não vou ficar por aqui. Alugamos uma casa para eles. Quando recebemos a resposta do lá que tinha sido aprovado, eu trabalhar lá, arrumar uma casa, alugou. Isso. Não, ela ficou na casa. Novembro, dezembro. A gente não vai embora também. A gente não entende as coisas e ela só não. Quando foi depois do Natal, meu genro falou, eu não vou você. Eu não vou ficar aqui não. A Karen vai ficar doente, ela precisa acostumar, se fosse mais perto, para ter esse período para ela se acostumar sem você. Mas não vai ter, então ó, tô indo, vamos todo mundo. Ai, graças a Deus. Deus abençoou. Um pastor abençoado. Meu esposo, eu falo que é meu esposo, pastor. E a gente só tem um ou outro na lá. A gente chegou lá com a roupa do corpo, praticamente, né? Levou umas malas, sem nada. Sexta-feira, 8 horas da manhã, fui para as lojas comprar os móveis para poder entrar na casa do pastorão. Tudo novinho. Que bênção. Bênção, maravilhosa. Olha só. Assim, é uma igreja problemática, mas abençoada. Foi eleito para ficar lá mais 4 anos. Amém. Então, nós vamos completar agora o nosso 4º ano lá. Ele foi eleito para ficar até 2016.
O pessoal já falou assim, vocês não saem da frente. É. Eu posso falar isso porque eu dependo da aprovação de Deus. Se eu falar que não sair, com certeza vai deixar vocês bem parados. Mas é muito bom. Então, tem muitas dificuldades. A gente conta aqui, assim, sem detalhes. Nós sofremos muito. Conversão, como ele costuma falar para mim, a gente tem que se converter, na verdade, todo dia. Já viveu o evangelho todo dia. Ele fala, a gente fala, estou convertido, estou tranquila. Não. Conversão, ela é todo dia, é levantar cedo, olhar no espelho, andar com Deus, né? A graça de Deus abençoa. Então, vale a pena? É irresistível. É irresistível. Trabalhar com amor, fazer com amor e amar as crianças. E pegar você pelo colo de debilitar e você olhar para assim, agora eu tenho que subir lá assim, mas vamos lá assim. Vamos lá assim. É muito bom. As meninas que estão começando, vale a pena. É Sofia. Se alguém aqui discordar, é o Ministério Sofia. Só que eu disse que foi por amor, né? É a obra que a gente faz é por amor. Por amor. É abençoada demais. Amém. E eu estou assim, maravilhada. Eu nunca tinha participado. Então, Meu esposo já é o conhecia. primeiro de muitos agora. Meu esposo já conhecia. Gente, eu sou a chorona da turma. Todo lugar eu sou chorona. Eu fui embora molhaçada. Eu estou assim, maravilhada desde as palestras lá, no seminário aqui. E eu sei que tudo que foi falado aqui eu vou poder ajudar para revitalizar mais ainda para ele. Então chegamos, ela estava com problema e o Senhor já está tratando, ela está começando a crescer, começando a desenvolver. Então, eu espero que não pare aqui. Não, realmente, não vai, gente. porque ele já falou para mim, primeiro já fiz nossa inscrição para Olha lá. Já está garantida. Então, eu queria compartilhar com vocês de mesmo a gente tendo dificuldade, mesmo a gente tendo problemas no caminho, Deus sustenta, Deus provê. O meu esposo veio do Chile para estudar aqui. Eu vim um ano depois, a gente casou, eu vim. E a gente, no primeiro ano, nossa, que difícil. Acostumar com a língua, tudo isso foi horrível. Mas, quando a gente estava há um ano de ir embora, os dois começamos a trabalhar dando aula de espanhol. Então, a gente, depois de dar aula, a gente ficou com um salário muito bom. E a gente até tinha pensado em ficar por aqui. E eu lembro que um dia o José chegou lá em casa e falou assim, o pastor Ricardo foi e falou para mim assim, simples,